Quando se fala da autoobsessão, é sempre uma temática delicada e que engendra reflexão acerca da sua gênese e da resposta que eu preciso dar em relação a isso. No livro Os Mensageiros, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 43, fala um pouquinho da realidade da autoobsessão, onde existe uma criação que pode acontecer de uma enfermidade que se torna um viciamento psíquico e acaba que desconecta recurso que é demandado para solver o mecanismo do adoecimento. Se eu, ao suspeitar que eu estou com alguma dificuldade física, alguma iniciação de um tumor, de uma disruptura, de uma alteração hormonal, insulínica, eu fixo aquilo, de certa forma, eu abro espaço para dar continuidade a algo que veio até ali para mim, e isso se torna como que uma volta do mesmo ponto e que aprofunda a fixação e a postura diante disso. Daí que, se uma criança ela ficou apartada da companhia do genitor na infância, teve a ausência desse pai e não pôde conviver com ele, e chega na adolescência e esse genitor a procura, porque agora é possível, ele deseja e tem como essa convivência acontecer, pode ser que esse adolescente tenha, por um mecanismo de autoobsessão, a resposta de continuar esse afastamento, porque fixou na condição de que tem ausência desse genitor. E aí, se aparece a oportunidade, a ensancha, de aproximar, de conviver, ele recua e se fecha, ergastula em si mesmo. Daí, isso vale para a realidade de luta que se repete. Alguém que foi violentado fisicamente na infância e houve uma repetição dessa agressão, pode ser que na fase adulta, se ela não cuidou e vigiou o mecanismo de autoobsessão sobre aquilo que ela viveu repetida vez, ela se torne um agressor.
e acabe fazendo uma repetição pela fixação e monoideísmo de uma realidade que a buscou antes. E isso passa pela autoobsessão, que é aquele movimento onde eu monoideizo em torno de algo que me procurou repetida vez, por fraquejo de me levantar diante daquilo e buscar um tentame de retemperar minha energia moral e suportar de pé, porque daí eu consigo seguir e vou desatrelando da minha mente a repetição, a monoideia daquilo que eu vivi. Daí, isso passa pela questão da enfermidade. Numa época em que o meio de comunicação ele multiplica a cada hora, sinergiza numa velocidade voraz, se eu quiser saber sobre doença de Alzheimer, eu clico ali na plataforma de pesquisa e há uma chuva de informação sobre esse assunto. Seja verídico, seja algo ilusório, ou informação desencontrada, mas está ali. Um coquetel de informação de todo tipo acerca dessa doença Alzheimer e que, se eu, por descuidado, monofixo nisso, eu acabo que vou fazer essa pesquisa e inicio uma repetição que se torna vício para querer saber detalhes sobre isso. E aí vou em busca de uma enfermeira, vou em busca do médico, inquiro, pergunto, encosto na parede para saber uma informação que eu desejo e acabe que fique em torno do Alzheimer. Veja que o movimento de parar na monoideia, ele é um risco porque a obsessão é uma realidade desse orbe de prova e expiação. E não é a obsessão que eu recebo de um espírito, é aquela que antes eu começo a fazer comigo mesma. No afixamento de ideia. E quando me permito fixar em conteúdo que me vicia. Numa realidade onde a obsessão pulula, seja a expiatória, a obsessão provacional, a obsessão evolutiva, seja a obsessão que vem de um transtorno psiquiátrico, que é consequência desse transtorno, ou seja a obsessão que causa um transtorno psiquiátrico. Porque a obsessão está no início ou no fim de todo o processo desse JAES. Ou eu encontro ela no início, como causa, ou ela vai estar no meio, como uma ponte entre um estado e outro, ou ela está no fim como consequência. Ou seja, numa realidade que pulula a interface obsessional, de tipo, de alcance, que toma esse orbe, envolve o desencarnado e o encarnado, ela é um risco que começa de mim para mim. Por isso pulula em torno de mim, porque está dentro de mim esse risco. E a primeira que
sofre afetação desse flagelo é eu mesmo, de mim para mim. Daí que o indivíduo esquece de um compromisso justo na tela da sua obrigação diuturna para se fixar na pesquisa de uma doença ilusória, o hipocondria, que todos corremos esse risco do desviamento da tela de compromisso que me compete e que pede essa leveza, essa desafixação mental, para que eu siga no rumo bonançoso. Daí é uma algema dessa monoideia que se forma. E passo a acompanhar, a gastar tempo com essa busca e acompanho com indefinível ansiedade, ardor, a manifestação de um resquício ou de uma evidência mórbida e isso rupta o meu acesso à verdade e me fragiliza. Quando aquela monoideia me visita e tenta se instalar pela autoobsessão, ela consegue. Porque eu já estou fragilizada por essa postura diante de uma ideia dominante. Que é uma corrente mental que se forma com força e que avassala o incauto. E se advém a desencarnação nessa condição, dificulta o entendimento, o acordo entre esse espírito e a realidade. Porque se eu cultivei a monoideia aqui, alimentei isso, fixei, ao desencarnar, eu continuo nessa faixa. E isso passa pela necessidade de abnegação, de renúncia a algo que me agradava, mas que não era bom, que não é. Bom. E a iniciativa de vestir a camisa do suor, do trabalho edificante, do sacrifício louvável.
E nessa tela, o que vai prevalecer para esse indivíduo que desencarnou na monoideia é o universo pessoal, da sua ilusão, da sua sombra, da sua autoobsessão, da sua fixação alucinada, do seu látego de loucura. Haja visto que houve uma sementeira e nessa insementação foi espalhado para fruto a doença. E eu acabo que me subjugo àquilo, passo a ter uma verdadeira adoração por essa condição e me comprazo nesse passo inferior. Daí que passa por essa necessidade de olhar com cautela para aquilo que eu ventilo e aonde eu mantenho como eu comando meu pensamento, minha ideia, meu insight, associação, inspiração, intuição. E se alguém está com alguma deficiência na produção, tipo da serotonina, que é um neurotransmissor da felicidade, que dá ânimo para o indivíduo ir em busca daquilo que ele precisa da minha ajuda para dizer o seu sim a esse movimento benéfico. E acontece, às vezes, vai numa nutricionista para ter uma dieta adequada, para auxiliar num manejo de ventilação, de pensamento mais saudável, e o outro vai junto para averiguar se esse será capaz de manter a sua palavra diante daquilo que está se propondo. E isso é uma infelicidade. Porque se eu percebo que o outro está com deficiência de um neurotransmissor, de uma serotonina, está com um desânimo exacerbado, uma falta de força significativa, substancial, eu preciso ajudá-lo em aceitar, em dizer seu sim ao movimento benéfico.